Bom dia e bem-vindas à Manhã Mulher, hoje especial sobre pets. Vamos começar conhecendo o trabalho de voluntários na cidade de Valinhos para levar alimentos aos animais silvestres da Serra dos Cocais, local que tem sofrido muito com as queimadas. A gente está aqui em um trecho da Serra dos Cocais. A Serra dos Cocais tem aí de tamanho aproximadamente 5.600 hectares e a gente estima que mais de 300 a 400 hectares pegaram fogo. Tem espécies aqui que a gente tem certeza que vão ter um déficit no período reprodutivo, que é quando as chuvas forem entrar. Ou seja, esses animais não vão reproduzir, eles servem de alimento para outros predadores, então todo o ecossistema foi abalado por esse incêndio. Com essa ação, a gente está monitorando com as armadilhas fotográficas para ver se os animais que já correm risco, que já estão refugiados nesses pequenos fragmentos, venham comer e não desçam para a cidade, não vão para outras áreas, não precisem migrar, possam ficar no habitat natural deles. As queimadas ainda não cessaram, elas estão cessando e vai demorar para vir chuva e a gente ter árvores frutificando novamente, a gente ter flores novamente para esses animais. Essa área que a gente está aqui agora, a gente fez resgate de fauna na terça-feira, porém a gente não tinha vindo fogo até aqui, até aquele momento. Hoje, sexta-feira, a gente está aqui e viu que o fogo já comeu por cima da montanha e desceu por tudo aqui. Era uma área que a gente estimava que ia conseguir ficar preservada. A gente está esperando muito que a parte do fragmento ainda tenha conseguido segurar o fogo, porque é lá que a gente vai distribuir esses alimentos todos. Vou citar principalmente os ameaçados. De mamífero, a gente tem aqui o gato do mato pequeno, a gente tem a onça parda, jaguatirica, a gente tem o gato morisco por aqui também, não ameaçado ainda, mas também que corre risco. A gente tem o sauá, que está vulnerável à extinção, que é um primata, a cara da Serra dos Cocais. Além dos animais, dos mamíferos que eu citei, a gente tem muitas espécies de répteis, a gente tem muitas espécies de anfíbios por aqui, além de mais de 100 espécies de aves amostradas só em 3% da serra, como a arara canindé, a jacurutu, que é a maior coruja das Américas, murucututu, entre outros dezenas de animais. Aqui a gente tem a intenção de proporcionar para os animais alimentos que eles encontrariam na área que foi queimada, que foi devastada, para que eles não tenham que descer a serra, que é cercada por rodovias, e irem para a cidade, para os condomínios e sofrerem possíveis óbitos e tudo mais. É uma ação que a gente precisa fazer para evitar que a gente perca mais animais que a gente já tem listado aqui que estão ameaçados de extinção. Geralmente, quando a gente está fazendo esse tipo de levantamento, a gente até coloca tudo no mesmo lugar porque a gente só quer atrair os animais. Como aqui a gente quer proporcionar que esses animais continuem por muito tempo por aqui, fazer a preservação e a conservação desses animais, a gente separa, a gente coloca um ponto só com frutas e um ponto só com carne, para evitar a interação de possíveis predadores topo de cadeia, carnívoros e herbívoros. Eu estou fazendo um trabalho aqui não só como voluntário, mas também por uma instituição sem fins lucrativos de pesquisa que eu tenho, que é o IPFAM, Instituto de Pesquisas Faunísticas e Ambientais Naturezando, e ele promove pesquisas aqui na Serra para que a gente consiga entender quem são os animais que estão aqui, como conservar eles e como fazer com que essas áreas sejam protegidas, para que eles tenham esse lar assegurado. E hoje a gente está aqui num dos principais pontos ambientais de preservação e conservação da fauna, que é a Serra dos Cocais. Infelizmente ela ainda não está completamente preservada e protegida como a gente gostaria, ela não é pautada como unidade de conservação, porém a gente está lutando para que ela continue preservada, para que a gente consiga alcançar essa unidade de conservação que a gente tanto deseja. E eu tenho que agradecer principalmente ao CEFOL, Centro de Formação e Lazer, que ocorre ali no Dom Pedro. Ele é um dos principais apoiadores e suportadores do meu trabalho.
Eles fazem de tudo para que eu consiga continuar atuando nas pesquisas com a fauna, na preservação da fauna. E uma coisa que é importante frisar é que a gente está recolhendo alimentos lá no Cefol, nesse local que eu citei, porque esse trabalho vai ser contínuo. Ele vai tá acontecendo hoje aqui, mas ele vai continuar na semana que vem, não só nesse fragmento, mas em outros pontos da mata também, onde a gente vai continuar distribuindo alimento enquanto essas queimadas não cessarem, enquanto os animais não tiverem disponibilidade alimentar nas áreas que foram perdidas. E essa é uma luta constante que já vem acontecendo ao longo dos últimos anos, que é reunir o máximo de dados técnicos para provar que esses animais estão aqui, que eles precisam de proteção. E além disso, somar forças, porque a comunidade em conjunto ela consegue unir forças para proteger toda essa área, para conseguir tornar a Serra dos Cocais uma unidade de conservação. Essa luta não vai terminar agora com as queimadas, ela precisa ser contínua. Depois dessas doações, depois que todo o trabalho for feito, a gente precisa continuar nessa luta para mostrar o que a gente está perdendo, o que a gente precisa com todas as forças proteger. E eu vou para um rápido intervalo, mas na volta vamos falar sobre a castração dos pets. Olá pessoal! Hoje vamos falar sobre cabelo. Você sabia que os cabelos quimicamente tratados precisam de um cuidado diferenciado para mantê-los saudáveis? Quando a gente expõe o cabelo a um processo de coloração ou descoloração, é necessário fazer uma reposição de nutrientes para equilibrar o pH do cabelo. O Recovery Reversor Químico da Doce Rosa Profissional contém extrato de caviar, óleo de macadâmia e manteiga de murumuru, proporcionando o rejuvenescimento dos cabelos, devolvendo brilho e elasticidade que foram perdidos durante o processo químico. Ele vai recuperar os danos e balancear o pH dos cabelos, neutralizando todos os processos químicos. Pode ser utilizado logo após os processos químicos para neutralização e também como máscara de tratamento mesmo. Lembrando que é muito importante neutralizar os processos químicos dos fios para encerrar a ação da química e não danificar os fios a longo prazo. Então, sempre que fizer qualquer química no cabelo, utilize o Recovery Reversor Químico da Doce Rosa. Essa é a Baronesa Beauty Studio, um salão completo para você cuidar de sua beleza em um ambiente descontraído e aconchegante, longe dos problemas e da correria do dia a dia. Estamos próximos ao centro de Valinhos, na Rua Americana 892. Voltei e, como prometido, vamos falar sobre a castração dos pets com a Mari Secafinho e o Dr. Cristiano Yamazaki. Vamos começar o programa de hoje com um bate-papo com o Dr. Cristiano. E a gente vai falar sobre castração. Seja muito bem-vindo, Dr. Cristiano. É um prazer estar aqui novamente com vocês. Hoje o tema que a gente vai falar sobre castração, né? Um assunto tão discutido entre proprietários de animais, proprietários de cães e gatos, médicos veterinários e toda uma comunidade que é interessada nesse mundo pet aí para saber a respeito de castração, né? Os mitos e verdades sobre a questão da castração, quando fazer, né? Vamos lá, quem sabe eu consigo estar ajudando vocês aqui. Eu falo que eu já tive uma experiência, que eu tenho gato, né? Sou mãe de pet, mãe tanto de gato como de cachorro, e eu passei uma experiência com o doutor, com a minha gatinha, que castrei ela. Não sei se castrei muito nova ou não. Vamos começar com idades de gatos. Quanto é legal castrar tanto gatos como os cachorros? Os nossos queridos gatos, né? A gente fala bem mais sobre cachorro e nem tanto sobre gato. Hoje, para as gatas, eu não vejo tanto problema, até porque elas começam a vida reprodutiva delas bem rápido, até se for ver em relação aos cães. Muitas delas com 6, 7 meses já estão entrando já em período de cio. Então elas amadurecem de modo geral mais rápido. Então assim, para fêmeas de gatas hoje, eu acho que a partir de 7 meses, 8 meses, eu acho que já é uma idade legal para quem consegue manter o gato preso dentro de algum lugar, seja de residência, apartamento, gatil, o que seja. Se a pessoa tem condições de manter por mais tempo, eu prefiro que mantenha por mais tempo, embora eu não tenha tanto assim, não tenha observado tanta assim mudança na questão de desenvolvimento das gatas, por exemplo, como eu vejo na questão de gatos machos. Esse sim, eu sou super a favor de castrar o máximo de tempo possível que conseguir atrasar, retardar o processo, por questões de desenvolvimento deles mesmo.
até que eles se desenvolvam até a fase adulta. Por que eu comento isso? Que gatos machos eu prefiro, embora eles sejam danados, façam xixi em alguns lugares, o pessoal fica maluco. Marcam território, né? Marcam território, exatamente. Acontece muitas vezes também deles já entrarem na fase de puberdade, da vida adulta deles assim mais rápido, também com 7, 8 meses também já estarem acasalando já e entrando na vida reprodutiva. Então assim, eu sugiro manter quando o proprietário tem condições de manter em apartamento ou casa que seja, o máximo de tempo possível por questões de desenvolvimento e aspectos relacionados ao físico dele. Tanto o desenvolvimento do pênis, quanto o desenvolvimento da estrutura em geral, que o hormônio masculino tem uma influência muito grande. Quando a castração é precoce, feita assim muito cedo, infelizmente alguns casos assim de infantilização acabam ficando predominantes nos pets. O que isso acaba acarretando no gato? O gato fica com a genitália menorzinho, o pênis dele fica menor. E o gatinho, ninguém comenta muito, mas eles têm um ossinho dentro do pênis dele, que é que nem um tubinho de caneta, que ajuda na sustentação do pênis para facilitar a cópula, o acasalamento deles. Só que, por outro lado, esse ossinho também contribui com muita facilidade para que haja obstrução, o entupimento das vias urinárias do gatinho. E o que acaba acontecendo? Esses casos que a gente vê muitas vezes do gato com síndrome urológica felina, que é um problema do gato ficar sem conseguir urinar por obstrução. A mesma coisa acontece com o cachorro, que o cachorro também tem esse osso. Então assim, na minha opinião, castração precoce, já falando a respeito de idade também para cães, eu acho que a gente tem que tratar com muito cuidado, porque assim, castração de modo geral, não existe método melhor do que esse para controle populacional. Tá? Para controle populacional de cães e de gatos, principalmente esses que a gente vive aí resgatando de rua e coisa e tal, é uma ideia justamente assim de controle populacional. Uma coisa que a gente não pode deixar de lado, aquela questão assim do tipo, mas relacionado à saúde do pet, isso é bom ou ruim? Eu trato castração muitas vezes assim como uma questão do tipo, qual a necessidade hoje? Então por isso que idade para mim tem uma certa relatividade. Se é, por exemplo, para ajudar os nossos amigos do esquadrão, o pessoal que faz esse trabalho aí de recolhimento de animais de rua, que às vezes se encontram não só de situação de rua, mas em lugares também que não tão legais, para controle de população, método não existe melhor. Tá? Então, assim, quando eu falo de idade, eu procuro conversar com o cliente para saber qual a necessidade de fato, ou pelo menos eu explico isso que a gente está conversando um pouquinho hoje. Se a gente pega um gato ou um cachorrinho de rua e a gente não tem noção da idade, vocês conseguem identificar? Peguei, levei para casa, estou tratando, quero castrar, mas não sei a idade dele. Como que a gente faz para descobrir o tempo, principalmente de gatos, né? Que é muito mais difícil a gente saber o tempo de gato do que do cachorro. Exato. Então, assim, como gatos existem uma certa variação de tamanho e tudo mais, no gato é um pouquinho mais difícil de conseguir visualizar, principalmente em fêmeas, por exemplo. Porque, assim, se você pegar um gato macho, dependendo da idade dele, você vai ver que vai ter uma bolsa escrotal, o saquinho do bichinho vai estar bem desenvolvido, os testículos bem crescidos, tudo. O gato já mais bem formado, mais bem estruturado. Já as fêmeas, elas são bem mais discretas, assim, na questão de apresentação. Então dá para fazer uma certa confusão, sim, com relação à idade. Mas um veterinário treinado, às vezes o pessoal do resgate mesmo, criadores de modo geral, que tenham conhecimento deles, pela dentição dá para ter uma noção também de como eles, de que idade aparentemente eles possam apresentar. Eu falo até, conversando com o Dr. Cristiano, é veterinário também dos meus pets, e eu passei por uma situação dessa, eu peguei uma gata de adoção, não sabia a idade dela, e pedi a castração, porém eu não tinha a menor ideia quanto tempo ela tinha, e me preocupou muito as reações que ela teve da anestesia, né? Que é normal em alguns gatos, apesar que Cacau foi uma exceção, né, doutor? Então, a questão de anestesia, assim como para nós, ela varia muito de indivíduo para indivíduo. Tanto seja para um gato A, um gato B, um gato C, existe um padrão de comportamento que eles apresentam. Normalmente assim pós-cirurgia. Alguns voltam mais devagar, outros voltam mais acelerados. E você vê, a gente trabalha com média de dosagens
muito próximas, assim, muito assemelhadas de um indivíduo para o outro. Agora, questões de resposta, de como é que eles voltam e tudo mais, realmente isso depende muito de um e do outro. Do gato, do cachorro, da pessoa. Independente da idade que for castrado. Assim, não só castração, como qualquer procedimento cirúrgico, né? A gente vê por nós mesmos, assim, eu nunca passei por procedimento cirúrgico propriamente dito, mas que nem eu já tive pedra no rim, por exemplo, precisei remover. Quando eu voltei, eu tenho certeza que eu voltei falando nada com nada, provavelmente. Né? E acontece com os nossos pets também, mesma não é? coisa com cada eles. um Então, tem a sua assim, reação. voltam meio atrapalhadinhos e tal. Mas o importante, assim, é que eles regressem, né? Que eles voltem bem e que depois daquele período, assim, de anestesia, de recuperação e tudo mais, que eles voltem numa boa e vida continua numa boa. E vida que segue. E vida que segue. Doutor, vamos lá. Sobre castração em gatos, vamos focar um pouquinho nos gatos. Me fala quais as vantagens da gente castrar, os cuidados que a gente tem que ter após a castração e a alimentação. Então vamos lá, vamos falar primeiro assim das indicações, dos prós, né? De qual é a parte interessante da castração, assim, de modo geral, tanto para machos quanto para fêmeas de gatos hoje a gente falando. Levando em consideração que a vida reprodutiva de um gato, ela é muito intensa, muito alta, a gente pode levar em consideração que uma gata pode produzir, eu vou falar menos, mas acredito que possa ter até um pouco mais de 30 filhotes ao longo do ano, em um ano. Então você imagina uma gata se reproduzindo durante 5 anos, quantos filhotes ela poderia estar produzindo. O ciclo gestacional dela é rápido. Diferente de uma cachorra que normalmente, uma cadela, que normalmente é de 6 em 6 meses, a gata pode ser de 3 em 3 meses, de 4 em 4 meses, de 6 em 6 meses, varia muito de uma para outra. E elas contam muito com o estímulo do macho. O macho estimula a fêmea a entrar no cio. Então ele vai lá, por isso que você vê que muitas vezes tem briga de gato no quintal, são os machos perturbando as fêmeas para poderem acasalar. Então assim, de prós da castração, controle populacional não tenha dúvida que é o melhor método que nós temos de fato. Eu tenho ressalvas com relação à idade. Outra coisa que é muito importante para a gente levar em consideração da importância da castração são doenças relacionadas ao aparelho reprodutor, de modo geral. Então, muitas vezes, que nem hoje, eu peguei um caso de um cachorrinho que estava com câncer, estava com tumores nos 2 testículos. Um testículo bem evidenciado e o outro testículo aparentemente normal. Depois, quando eu fui fazer a inspeção para ver como é que estava a situação, fui ver que o outro testículo também estava contaminado, também estava com tumor. Então, assim, para controle de doenças dos testículos, de próstata, assim, para cães de mais idade, sem sombra de dúvida, é muito interessante. Para as fêmeas, é interessante porque algumas fêmeas têm problema de disfunção hormonal, às vezes apresentam prolapso de vagina. Fica aquele negócio para fora, assim, então por questões de alteração hormonal, com certeza. Um outro ponto muito interessante da gente falar que a castração para fêmeas também é benéfica, dependendo da situação. Fêmeas que têm problema com gravidez psicológica frequente. Você vê que isso acontece tanto com gato quanto com cachorro. As 2 fêmeas têm esse tipo de problema, de gravidez psicológica. Então, assim, para a gente combater esse tipo de problema, a castração é super indicada. Assim como tumores em ovário e outros problemas, assim, de modo geral. Assim como nas mulheres que têm problemas de endometriose, algumas fêmeas de cachorra, por exemplo, de fêmeas de cadelas, elas apresentam também um sangramento muito intenso durante o período de cio, que é algo que se assemelha a uma endometriose também. E nesse caso também a castração é super indicada, porque assim, é uma hemorragia muito intensa, dependendo da situação, assim, é muito difícil de lidar. E às vezes também... Isso pode agravar a saúde do petzinho, do animal. Com certeza. E tem um outro problema assim, que é muito comum de acontecer, principalmente em fêmeas de mais idade não castradas, que é a piometra, que é a infecção no útero. É mito ou verdade? Dizem que a gata ou o cachorrinho, ela tem que ter a primeira gestação ou a gente pode castrar sem ela ser mãe pela primeira vez? Eu não digo a primeira gestação, embora assim, eu faço alguns estudos pessoais e eu vejo assim a questão de desenvolvimento e a importância que tem, mas eu tô falando isso daí assim num trabalho que eu faço acima de cães de raça e de gatos de raça. Sim. Tá? Porque senão, assim, de repente pode haver uma confusão, o pessoal achando que eu estou sugerindo que uma fêmea, por exemplo, de cão mestiço, de um vira-lata, por exemplo, esteja estimulando a reprodução, não que eu seja contra. Sim. Vai de cada um mesmo. Mas assim, eu vejo que animais que tiveram a vida reprodutiva ou que pelo menos atingiram a puberdade, fase adulta, não castrados, têm um desenvolvimento físico melhor. E são menos propensos a determinados tipos de doença.
Que nem a gente fala assim, é muito importante você castrar antes para a gente não ter problema com cânceres relacionados à mama, por exemplo, nas fêmeas, e alguns tumores em machos, por exemplo. Você vê, hoje eu fiz a remoção de uma cachorra, uma vira-lata, de pontos que eu fiz uma cirurgia de tumor de mama nela. E ela havia sido castrada antes de desenvolver essa questão de tumor de mama. Que essas taxas elas se reduzem? Sim, elas se reduzem de modo geral. Mas isso não tem uma obrigatoriedade de falar, não se preocupa, não vai castrar, não vai ter câncer. Não existe isso. Eu acho até errado as pessoas comentarem dessa forma, porque é uma doença assim que até hoje não foi mapeada como ela funciona. Existem, assim, teorias e estudos que realmente correlacionam a importância dos hormônios, tanto no desenvolvimento da doença, mas também na prevenção de determinados tipos de doença. Então, assim, a castração, ela é muito importante. Você vê que ela ajuda e ela também atrapalha. Sim. Então, da questão do que eu acho de indicado, por que eu indico o procedimento, é justamente nessas condições. Eu sempre procuro orientar os meus clientes, de modo geral, assim, de como a gente deve lidar e a gente vai adequar a situação dentro daquele meio de vida que o cliente tem, que o pet tem, de modo geral. Então, as indicações funcionam muito dentro desse tipo de situação. E para a gente finalizar, alimentação. Qual a alimentação? Alimentação. Então, a gente tem que lembrar que a questão de castração é o seguinte, pessoal. O contra que eu vejo da castração é que, se você for levar em consideração, animais de produção, de alimentação, porcos e bovinos, geralmente são castrados. Qual que é o intuito disso? Diminuir o gosto, assim, aquele sabor intensificado pelos hormônios na carne, mas também ajuda no quê? No ganho de gordura. Então, por que eu coloquei isso daí antes de falar de contra? Porque, assim, é unânime. A grande maioria dos pets que eu atendo hoje, a maior casuística de doenças, de patologias que eu atendo na minha clínica hoje, são relacionadas à castração. E não por causa da castração, mas por causa do ganho de peso. Porque automaticamente, a partir do momento que você castra um animal, as taxas hormonais, elas gradativamente elas começam a cair, consequentemente o metabolismo de muitas outras substâncias, assim, de alimentos mudam, principalmente das gorduras. Então o que acaba acontecendo? Facilita demais o acúmulo de gordura nesses animais. Você vê que a gente vê um monte de gato gordo castrado, a gente vê cachorro gordo, mas a gente está falando mais de gato, você vê gato principalmente, que na minha concepção é um bicho que de 24 horas do dia eles dormem 22. Então você imagina, come e dorme, eles ficam imensos mesmo. Consequência disso, doenças relacionadas a problemas no fígado, problemas relacionados a diabetes, com inclusive muitas vezes tendo necessidade do uso de insulina, aplicar insulina, assim como pessoas fazem aplicação de insulina, animais também hoje necessitam, problemas relacionados à tireoide, problemas relacionados à pele, e por aí vai. Então, assim, tem muita coisa, sim, que a gente tem que levar em consideração. E o alimento, como você comentou, é super importante. Não só utilizar alimentos destinados a animais castrados, a pets castrados, mas também a quantidade. Porque não adianta você usar um produto que teoricamente é terapêutico e você não prestar atenção na quantidade que é utilizada. E para os pets que estão passando por processos agora de emagrecimento, tomar muito cuidado com esse processo também. Porque eles precisam emagrecer com qualidade, principalmente os de mais idade. Porque antes de perder a gordura, é mais fácil perder a questão de musculatura. Então é muito importante. Os castrados, eles também têm uma dificuldade um pouco maior para desenvolvimento muscular. Sim. Diferente de um cão, de um gato que não é castrado. Então, muito importante. Para você que tem seu bichinho castrado, pretende castrar tudo, exercício e alimentação para eles são de extrema importância. É meio difícil, muitas vezes, principalmente por causa do nosso corre-corre, para quem é dono de gato, como é que você exercitar um gato? Mas, assim, que dorme a maior parte do tempo, né? Justamente. Então, assim, se de repente conseguir fazer alguma coisa nesse sentido, com certeza a gente vai conseguir um prolongamento melhor da vida deles e assim, menos visitas ao veterinário, com certeza. Então é isso, gente. Quem tem pet aí que tá obeso, a dica é essa: alimentação e exercício, né, doutor? Eu acho importante, por mais difícil que seja, faça essa questão, assim, cuide da questão de alimentação deles
e, se possível, faça fazer exercícios. O gato é mais fácil brincar com ele mesmo. Sim. Os gatos que interagem bem ainda, façam isso. Com certeza vai ter uma vidinha muito melhor. Tá certo. Doutor, obrigada por mais uma vez estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E o doutor Cristiano convite, vai voltar Mari. mais vezes aqui para dar mais dicas para os nossos pets, doutor. Agradeço. Muito obrigada. Mais uma vez, obrigado, pessoal. Até mais. Chegamos ao fim de mais uma Manhã Mulher, mas na semana que vem eu tô de volta com muito mais dicas para nós mulheres. Um grande beijo para você e um ótimo final de semana.